Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. A Santa Missa nos reúne para celebrarmos o Cristo crucificado e ressuscitado, fundamento da nossa fé e do nosso testemunho. A liturgia nos convida a renovar o compromisso de sermos sal e luz, discípulos e discípulas que dão sabor e sentido à vida do próximo. Louvemos ao Pai pelo seu amor, manifestado em toda ação que expulsa do mundo as trevas da opressão e da injustiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. O texto que nos é proposto reúne duas parábolas, a do sal e a da luz, destinadas a pôr em relevo o papel do novo povo de Deus no mundo e a definir a missão daqueles que aceitam viver no espírito das bem-aventuranças. Depois de apresentar a nova lei, bem-aventuranças, Jesus define a missão do novo povo de Deus. A primeira comparação é a do sal. O sal é, em primeiro lugar, o elemento que se mistura na comida e que dá sabor aos alimentos. Também é um elemento que assegura a conservação dos alimentos e a sua incorruptibilidade. Simboliza nesta linha aquilo que é inalterável. No Antigo Testamento, o sal é usado para significar o valor durável de um contrato. Nesse contexto, falar de uma aliança de sal é falar de um compromisso permanente, perene. Dizer que os discípulos são o sal significa, portanto, que os discípulos são chamados a trazer ao mundo essa qualquer coisa a mais que o mundo não tem e que dá sabor à vida dos homens. Significa também que da fidelidade dos discípulos ao programa anunciado por Jesus, as bem-aventuranças, depende a perenidade da aliança entre Deus e os homens e a permanência do projeto salvador e libertador de Deus no mundo e na história. A referência à perda do sabor, se o sal perder o sabor já não serve para mais nada, destina-se a alertar os discípulos para a necessidade de um compromisso efetivo com o testemunho do reino. Se os discípulos de Jesus recusarem ser sal e se demitirem das suas responsabilidades, o mundo guiar-se-á por critérios de egoísmo, de injustiça, de violência, de perversidade e estará cada vez mais distante da realidade do reino que Jesus veio propor. Neste caso, a vida dos discípulos teria sido inútil. A segunda comparação é a da luz. Para explicar, Jesus utiliza duas imagens. A primeira imagem, a da cidade situada sobre um monte, leva-nos a Isaías 60:1-3, onde se fala da luz de Deus que devia brilhar sobre Jerusalém,
e, a partir de lá, iluminar todos os povos. A interpretação judaica de Isaías 63 aplicava a frase a Israel. O povo de Deus devia ser o reflexo da luz libertadora e salvadora de Yahvé diante de todos os povos da terra. A segunda imagem, a da lâmpada colocada sobre o candelabro a fim de iluminar todos os que estão na casa, repete e explicita a mensagem da primeira. Os que aderem ao reino devem ser uma luz que ilumina e desafia o mundo. É possível que haja ainda nestas imagens uma referência ao servo de Yahvé, de Isaías 42 e 49, apresentado como a luz das nações. De qualquer forma, a verdade é que, na perspectiva de Jesus, essa presença de luz de Deus para iluminar as nações dar-se-á doravante nos discípulos, isto é, naqueles que aceitaram o apelo do reino e aderiram à nova lei, as bem-aventuranças, proposta por Jesus. Eles são a Nova Jerusalém ou o novo servo de Yahvé, de onde a proposta libertadora de Deus irradia e a partir de onde ela transforma e ilumina a vida de todos os homens. Estas duas imagens não pretendem, contudo, dizer que os discípulos de Jesus devem dar nas vistas, mostrar-se, escolher lugares de visibilidade de onde as massas o admirem e os aplaudam. Mas pretende dizer que a missão das testemunhas do reino deve levá-las a dar testemunho, a questionar o mundo, a ser uma interpelação profética, a ser um reflexo da luz de Deus e que não devem esconder-se, demitir-se da sua missão, fugir às suas responsabilidades. Essas boas obras que os discípulos devem praticar e que serão um testemunho do reino para os homens são, provavelmente, aquelas que Mateus apresenta na segunda parte das bem-aventuranças: a misericórdia, um coração capaz de compadecer-se, de amar, de perdoar, de se comover, de se deixar tocar pelos sofrimentos e angústia dos irmãos, a pureza do coração, a honestidade, a lealdade, a verdade, a verticalidade, a defesa intransigente da paz, a recusa da violência e da lei do mais forte, a luta pela reconciliação e da justiça. É desse labor dos discípulos que nascerá o mundo novo, o mundo do reino. A missão dos discípulos é, portanto, a de dar sabor ao mundo, garantir aos homens a perenidade da aliança e iluminar o mundo com a luz de Deus. Eles são as testemunhas dessa realidade nova que nasce da oferta da salvação e da vivência das bem-aventuranças. Neles tem de estar presente essa realidade nova que Jesus chamava reino. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, nós te damos glória pela luz que entrou no nosso mundo, manifestada no teu Filho Jesus, e pela multidão dos fiéis que caminharam no seguimento da luz, fazendo o bem. Nós te pedimos por todas as nossas assembleias cristãs, que elas deem sabor à nossa humanidade e sejam a luz que brilha para o nosso mundo. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.